E aí, mami, papi, curioso! Hoje o nosso assunto é transtorno do espectro autista, ou como você conhece, o autismo. Eu sou o Dr. Gil, desse é o Pais e Kids, roda a vinheta. Já tem um tempo que a nomenclatura do autismo mudou então para o transtorno do espectro autista, aqui como a gente deixa a sigla. E por que transtorno do espectro autista? Porque o autismo ele varia de acordo com o espectro, ou seja, cada pessoa, cada indivíduo apresenta uma gravidade diferente dessa característica. Para uma criança ou um adulto ser diagnosticado com autismo, ele precisa ter 3 pontos-chave. A dificuldade de comunicação, uma dificuldade também na interação social e a presença de comportamentos ou interesses repetitivos. Veja bem, esses 3 pontos são primordiais. Para você memorizar bem, volte um pouquinho o vídeo para você ver novamente. O autismo é causado por uma série de fatores e, resumindo, são fatores genéticos e fatores ambientais. Então, para você que pensava que era só causado por influência genética, você está enganado e eu vou te contar mais um pouquinho sobre isso. Falando mais um pouco sobre o ponto genético, foram encontrados nos estudos uma maior concordância do autismo, do transtorno do espectro autista em gêmeos idênticos. Então, isso reforça essa hipótese genética. Agora, falando um pouco mais sobre os fatores ambientais, eu vou citar alguns para vocês. Então, a idade avançada dos pais no momento da concepção, da fertilização da criança influencia. A negligência extrema dos cuidados da criança, ou seja, crianças vítimas de maus tratos, tem uma maior chance de ter autismo. A exposição a certas medicações durante o período pré-natal também pode predispor a ter autismo. O nascimento prematuro, prematuros têm uma maior chance, e o baixo peso ao nascer também está ligado com o transtorno do espectro autista. E o porquê que é importante vocês identificarem alguns sinais ou sintomas na sua criança o mais precocemente possível? É porque todas as consequências do autismo podem ser minimizadas se identificada precocemente. E por que é importante que você pai, você mãe, você cuidador ou curioso saiba dessa informação? Porque geralmente o autismo só é diagnosticado ali pelos 4, 5 anos de vida, quando a gente pode fazer então menos coisas pela criança. A criança vai ter menos benefício nessa idade. O ideal é que ela fosse diagnosticada ali por volta de 1 a 2 anos de idade no máximo. E essa identificação precoce vai fazer com que a gente haja mais na cognição dessa criança e melhore mais o comportamento dela, fazendo com que a interação social se torne mais harmoniosa. Depois de se diagnosticar o autismo, vários profissionais vão estar relacionados com a criança. É o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Então, a depender de cada caso, a sua criança ou a criança que tenha o TEA vai acompanhar com psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e assim por diante. Muitos pesquisadores têm sugerido também que essa intervenção precoce nos casos de TEA faz com que impeça o seu desenvolvimento. Isso se deve à alta maleabilidade e à plasticidade do cérebro da criança menor de 2 anos de idade. Interessante, não? Então é muito importante que o acompanhamento com o seu pediatra esteja em dia, porque ele juntamente com a família é quem vai identificar primeiro se a criança pode ter algum sinal de autismo e então vai encaminhar pro profissional especializado. Então são várias as características que vocês podem observar, mas eu vou falar aqui para vocês as principais que vocês têm que ficar de olho. Então aos 6 meses de vida, o que você pode observar que fala a favor de autismo? Poucas expressões faciais, baixo contato ocular, ausência de sorriso social, que é aquele sorriso que você provoca quando conversa com a criança, pouco engajamento sociocomunicativo, ou seja, a criança interage
pouco com você. Aos 9 meses de vida, a criança que não fazem essas coisas pode ter algum sinal de autismo. Não faz troca de turno comunicativa, que é justamente pedir o que quer. Ela não tenta chamar a atenção dos pais para alguma coisa que ela quer, não aponta, não faz barulho e, enfim, não faz então a troca de turno comunicativa. Não balbucia mamã, papá, não olha quando é chamado, não olha para onde o adulto aponta e a imitação está pouca ou ausente. Aos 12 meses de vida, o que você tem que observar? Ausência de balbucios, ou seja, aqueles barulhos que as crianças fazem tentando se comunicar. Não apresentar gestos convencionais, como abanar para dar tchau, por exemplo. Não falar mamãe, papai. E a ausência de atenção compartilhada, que é aquele foco que a criança dá no pai ou na mãe quando é proposta alguma atividade de brincadeira ou de socialização. E muito importante, em qualquer idade, se perdeu alguma habilidade, esse é um sinal de alerta. Ou seja, se a criança sorria e não sorri mais, ou se falava alguma palavra e deixou de falar, tudo isso tem que ser avaliado. Outro detalhe que eu quero contar para você é que o autismo é mais frequente nos meninos do que nas meninas, em uma proporção de 4 meninos para 1 menina. Outra coisa é que ele é mais relacionado aos transtornos psiquiátricos. Se a criança tem TDAH, se ela tem depressão ou qualquer outro transtorno, isso se torna mais frequente. Outras doenças também são relacionadas, como epilepsia, doenças neurológicas, genéticas, qualquer coisa que seja mais crônica. Mas e aí, me conta, você sabia dessas características do autismo? Me conta aqui embaixo o que você não sabia. Esse foi o vídeo de hoje, tchau, até o próximo.